ok. Não dá mesmo, não dá mesmo. A mãe que olhou torto lá no início, como é que tava nesse momento? Aí ela torcia pra separar ou pra não separar? Vixe, ela tem que contar a história. Vai ter que contar. Ela tem que contar. Gente, que doideira Que- nessa vida. Você vai conhecer. Eu já escutei um pouquinho da história, mas eu quero que ela conte aqui também, porque é uma chave importante até Desse chegar momento? do sobrevivendo na Turquia. Quando ela... Bom, ela não queria, né, que o casamento acontecesse. Gente, você me lembrou uma coisa que eu não lembrei. Agora eu acho que eu sei o que você tá falando. Bom, ela terminou meu... bom, aí como é que foi disso aí? Porque isso emenda já com eu sair noiva. Eu saí noiva da Turquia, né, gente? Ah, não, calma. Então, pera. Você vai voltar, gata. Volta aí, gata. Peraí. Ok, depois que você falou, mamãe, vou ficar um pouco mais, quanto foi esse pouco mais? Aí esse pouco mais foi mais um mês, né? Aí não foi tão pouco assim também. Foi mais um mês. A gente que tava falando pocão, que... Não, se em 24 horas conheceu a família, meu amor, em um mês já Aí que tava eu com fiz? casa própria Gente, lá. Nossa, eu fiz tudo errado. Gente, não façam o que eu fiz, pelo amor de Deus, por favor. Nossa senhora, vamos lá. Aí, que aconteceu? Mas isso é bom. É bom porque você... É o que a Tudo Yas errado. falou, você fez as coisas e conheceu os intermeios pra poder dar os conselhos, então... Hoje tá melhor que tem as redes sociais, então você dá pra checar, né, um Google básico na pessoa, no cidadão. Sim. E na minha época foi muito ali na cegueira mesmo, eu não sabia o que ia acontecer. Aí ele falou, você quer, tá terminando, eu tenho que voltar a trabalhar. Ele que era assessor parlamentar, né, que fala? Assessor Isso. parlamentar. Eu tenho que voltar a trabalhar, eu tenho que ir pro parlamento. E como é que vai fazer? Você fica em casa, em Ankara? Aí eu vou conhecer Ankara. Eu falei, vamos. Nossa, que vergonha as coisas que eu vou falar. Vamos, tá, eu vou, fui. Fui de namorada já era namorada, né? Agora eu já sou namorada. Gente, Claro. Aí aí ela viu que o negócio tava sério. Aí mãe falou, opa, peraí. Aí ela vem pra Ankara. Ela foi pra lá? Foi pra lá. Ai, meu Deus. Tô Ela foi pra nervosa. lá, ela foi embora. Ela tava em férias lá, ela falou, não. E ela fica todo o verão lá, bom, todo o tempo calor da Turquia, que é pouco ali, mas ela fica os 3 meses lá, ela ficou um mês só e falou, nossa, partiu Ankara, porque é isso aí. E lá a família é muito junta, né? Ela A que questão manda. da família- Ela é a matriarca, ela é o clã. Ah, Ela. não, pera, a mãe dele, você A tá mãe falando. dele. Achei que era a tua mãe que Não, a minha mãe tava desbancou pra lá. desesperada, pedindo, pelo amor de Deus, pra voltar pra casa. E eu só ligando pra ela, falando, volto, estou chegando, mamãe. Vai indo que eu já vou. É isso que eu ia falar, vai indo que eu já vou, hein? Vai indo que eu já vou, mamãe, estou chegando. Mas aí, então, calma, deixa eu... A mãe dele, então, foi A pra mãe casa foi dele. embora. A mãe, sabendo foi que pra ela iria Ankara. pra lá, falou, Foi pra lá, também foi vou. pra Ankara Deixa eu e- ver esse negócio aí. Ó, knock. Ele morava sozinho, que é uma coisa atípica. Os turcos geralmente moram todos juntos, até se casarem, os mais velhos também, né? Então, ele já tinha 30, né? 28, eu acho que ele tinha. 28. E ele morava sozinho. Como eu falei, ele era um cara que eles tinham outra visão, ele cresceu na Alemanha, né? Então, eles tinham uma outra pegada lá. E ele morava sozinho, como eu falei, mas a tia vivia lá, né? A dona Babane vivia lá. Ela, knock. Chegava lá, eu tava de casinha, fazendo a minha casinha lá, né? Toda esperando o meu namorado chegar do trabalho. Atípico, isso não dá. Foi o pai que chegou e falou, olha, tem uma mulher solteira aqui dentro da sua casa. Vai dar problema, né? Porque a Turquia não tem a Sharia. Na Sharia, a mulher nem sobe. A gente está falando aí de alguns países que tem a Sharia como a lei islâmica é a constituição, digamos assim. Não é o caso da Turquia. Na Turquia, pega mal. E eu ia ser expulsa mesmo. Não pela lei, não pela polícia, mas pelos vizinhos. Tá vendo como é que um país é igual ao outro, só que depende de quem é que vai agir. Sim. Né? Aham. Ué, a lei... Eles têm aquele cartaz aqui, a vizinhança que vigia, mas vigia outras coisas, não é o perigo. É isso. Vigia a vida dos Tem uma outros. moça solteira aqui, gringa. Eu lá sou gringa, né? Estrangeira. Isso não tá bom. E a gente tá precisando de tomar uma decisão. E deu um cerca Lourenço nele lá mesmo. Tipo assim, a gente tá precisando tomar uma decisão. Eu vou sair com a sua mãe, vou conversar com sua mãe. Isso ele me contando depois, né? A gente vai fazer a decisão se o clã aceita a Daniele como esposa. Não dá pra ser. Eles foram tomar a decisão. Eles, não sou, né? Eles. A gente vai ali pedir a mão de vocês em casamento, a gente ver. já É assim. volta. É assim, mas é assim. Assim.
Tô dando uma dramatizada na Né, história, meu mas amor? Ela sabe, é assim. Aí chegou lá e ela voltou comigo. Ela voltou e falou: Você gosta do meu filho? Eu falei, sim. Mas para casar, não, né, gente? Sim. Você quer casar com ele? Que ele quer se casar com você. A gente precisa de conversar com sua mãe e com seu pai. Eu falei, ih, meu Deus, aí vai ter, né, a cerimônia toda, que é assim, né, uma junção de famílias mesmo, dos clãs. Eu falei, nossa, o clã de lá não tá nem sabendo que eu tô noiva, né? Aí eu liguei pra mamãe. Nossa senhora, eu falei, mãe, nossa, Você contou? gente, que vergonha. Você teve que contar? Meu Deus. Falei, Eu mãe, não teria essa coragem. eu tô com a mãe do meu namorado aqui, ela quer... Mãe, eu queria casar. Minha mãe, quê? Ela tá assim, Daniele, volta. Volta. Para com isso. Minha mãe falou, essa mulher tá doida, né? Essa mulher enlouqueceu. Pode voltar que eu vou falar pro seu pai, tá? Eu falei, tá, mãe, tô voltando. Aí o meu namorado falou, vai, que eu vou atrás de você. Dá uma olhada lá na situação. E ele veio atrás de mim, um mês depois. Ele foi muito compreensível também nessa hora, né? Ele falou Porque assim, assim, eu imagino a sua mãe daqui pensando, a minha filha tá lá, tá sendo ludibriada, esse papo dela de quero casar, na verdade ela não quer nada, né? Estão convencendo mas ela. Porque era golpe, sério, é. porque era sério, entendeu? Então ele falou, ele não vai querer o meu mal, porque era sério. A futura mulher dele, então ele vai me tratar muito bem, né? Se fosse golpe, aí seria realmente outra coisa. Sim, você não voltaria. Pronto, né? Nossa. Não é? Não, nem teria Não tido assim um mês de lua de mel. Não tinha nada. Nem a Ele não ia me ligação. colocar na casa dele. Nem a ligação. Nem a ligação, ele não ia... Ele ia me colocar na casa dele, sim, aproveitar de mim. Só que pra Mas sempre. não teria mãe. Não teria mãe no meio, não teria... Eu sentada lá com a minha... Então, seria sogra me ensinando a fazer as coisas. Ela já estava me doutrinando, ela já estava me enturcando, né? Me ensinando. E eu não sabia que... Sabe, na minha cabeça, pra falar a verdade, eu sempre fui muito doidinha, né? Vamos falar a verdade, verdade verdadeira mesmo. Eu tava fazendo aquele teatro lá, depois eu ia falar, ah, não deu certo, né? Eu moro longe mesmo, Mora tchau. longe mesmo e tal. Essa Depois que eu história de namoro à distância. esse negócio de namoro à distância não vai dar certo. Foi só Depois que eu voltar pro Brasil, um eu falo amor de com ele verão. que não deu, né? Não, falar não deu e tal. Vamos ver depois que eu voltar como é que vai ficar, né? Mas aí... eu tive uma festa... Aí ela tentou parar. Ela tentou, né? Assim que ela aceitava que ela viu que o cara tava alucinado e ela tinha pedido minhas credenciais. O turco não casa sem credenciais. Quais são as minhas credenciais? O que eu faço, onde eu me formei, o que eu não desfaço, quantas línguas eu falo, O seu currículo. né? O meu currículo. Você entregou Ela o gostou currículo. Eu entreguei meu currículo para ela. O tamanho da casa dos meus pais, os imóveis. É assim, né? Porque é uma junção de riquezas ou pobrezas, Sim. né? E eles queriam saber a minha situação financeira no Brasil, a situação econômica de tudo. Do que meu irmão fazia, o que minha irmã fazia. É entrar para a família real, né? Uma coisa bem interessante. Então, e para o cara menos abastado, vamos colocar para uma família mais humilde, também. O que ela vai trazer para essa família? Ela sabe fazer boas roscas. Percebe? Ela tem que trazer algum... Não tem janta de graça, não. O que é que ela traz de asset, né? De benefício para dentro dessa família? Sim. Vai servir muito bem, todos os convidados sempre. Ela vai ser uma boa Ela mãe. vai ser uma boa mãe. Ela parece que vai ser uma boa mãe. Vai reliar nosso sangue, porque é brasileira, né? Que um sangue ralo não é um sangue legal, entre aspas, né? Falando assim, que eles se casam entre si, como a gente falou no começo, eles realmente não abrem. Já que a gente está tendo essa infelicidade, né? De ter que ter uma nora estrangeira, o que é que a gente Qual pode... é o bônus desse como é que a ônus, gente né? pode, né, te sugar disso aí? O que vai ser, né, um bônus tal e tal? Beleza, então, aí ela... Que eu já esqueci o que eu estava falando, a minha sogra parou. Ela parou, ela tentou parar. Aí nós fizemos um noivado para ir embora noiva, porque para ir embora séria, com aliança já, estávamos com aliança. Gente, a minha aliança... Vocês estão vendo que o meu segundo casamento, a aliança é de ouro branco com os diamantes aqui, certo? Ouro branco. Eu quis fazer tudo diferente, sabe? Porque a primeira era o ouro... Era uma chapa aqui. E ouro 24, aquela... né? Ficava na sua cara. Eu já fui assim. Então, eu Ela falei... tentou parar em que ela momento? tentou no meio da festa. Gente...
Novela, né? Novela, minha vida é uma novela. Vamos fazer o noivado de fulano com Dani. Tá. Chamou a parentada, chamou os amigos do meu ex, chamou não sei o quê. Chamou um monte de gente. Até amiguinhos que eu tinha feito, ela deixou vir. Eu que tava lá no condomínio e fiz amizade no condomínio, sabe? Sei. Chama fulana, Irene, eu lembro, Irene. Chama a Irene. E chamei minhas amigas, ela deixou, né? Aí eu vi quem era a mamãe, né? A mamãe era a chefe, né? Eu falei, mas eu contorno essa velha. Eu ainda dou um jeito nessa velha. Eu falei, ela é só chata mesmo. Eu não entendia que ela era a personificação e a epítome da cultura. Não é a véia que era chata. É a cultura que é difícil, né? Sim. Então... E pra eles lá, tudo ok. Pra eles tava, ok. Aí chegou, aí eu fui fazer uma escova, né? E pus um vestido lá e tava toda, né, lindinha. E falei, meu noivado. Nossa, gente, minha mãe... Bom, minha mãe é falecida, né? Eu acho que ela nunca soube do noivado, que teve um noivado. Senão ela me matava. Nossa. E aí, tá. Ela tá olhando assim, aí... Para colocar as alianças, tem que ser uma senioridade muito alta. E, no caso, o escolhido para colocar as alianças, colocar a aliança no dedo do noivo e da noiva, isso, lembrando que eu estava de férias a turismo, né? Eu já estou ficando, deixa para lá, gente. Estou falando, muito doida, né? Quem falou isso comigo, foi a primeira vez que eu realmente prestei atenção, foi a Patrícia Parenza. A Patrícia virou para mim e falou assim, você é muito doida, né? Você foi doida. Você é muito doida, né, menina? Tipo, para pra escutar a história que você tá contando. Olha o que você tá falando, né? O Neil Agra que fala, vem daqui ouvir o que você tá falando. Sai daí, vem daqui ouvir o que você tá falando. Eu adoro isso. Aí ela falou, olha, quem que ia colocar as alianças era um ministro para quem o meu ex-marido trabalhava, né? Meu Deus. Ele era o assessor do ministro. Eu tive uma vida diferente, porque ele tinha um cargo alto, então eu tive que aprender uns protocolos que às vezes as meninas nem entendem, as meninas que moram na Turquia, porque eu fui educada para o meio político, para protocolo político, né? Então, o ministro não podia vir, o ministro está no caminho, não sei o que aconteceu, que ele não podia chegar. Aí, pra mim, eu acho que ela pediu pra ele não ir, porque ela quis parar isso não vai. Tinha que ter uma desculpa pra parar o noivado. Ok, entendi. Ele ia. Ele era tipo o pai do meu ex, tá? Ele ia, claro que ele ia. De repente, o ministro não chega. Eu falei, olha, o pai dele não pode trocar as alianças, então, pra gente, o mais senhor aqui é ele, né? Se não for fulano de tal, doutor tal, não vai. Eu falei, olha... Por favor, mãe. Aí já tinha que chamar de mãe, né? As sogras, nós temos que chamá-las de mãe. Obrigatoriamente. Eu falei, mãe, por favor, né? E eu peguei rapidinho, porque eu quase fui despedida por não chamar de mãe. Isso tudo você falando em que língua? Inglês. Tudo em inglês. Como assim despedida? Eu fui chamá-la de dona fulana, né? Assim, senhora tá mês e tal. Aí o primo contou, eu estava falando com o primo dela, a fulana de tal. Ele falou assim, a agregada, que é Guilina agregada, a agregada chamou a sua mãe de dona fulana, viu? Ó a linguinha, ó. Como é que um é com o outro lá, ó. O primo já tá me dedurando, tava esperando você tropeçar. Garoto de 17 anos, né? Que não tá nem aí pra nada. Qualquer falha que você desse, iam lá contar. Foram lá, contaram pro meu noivo, na época, quase noivo, e falou pra ele. Aí ele chegou pra mim e falou assim, que é isso? Você falando com membros da família, membro júnior da família, chamando a sua futura sogra de dona fulana? Poxa, Dani, esperava mais de você. Falei, nossa, Eita. é muito tio Ali, né? Sim. E não tinha tio Ali na época, eu acho. Se minha mãe também errasse algum costume, assim, todo mundo já ia fofocar. Isso mesmo. Já ia fofocar e ficavam, tipo, de conversinha, assim. Minha mãe nem sabia o que ela tinha uma feito. Tribuna horrorosa. Você fica super constrangida. Muito Sim, ruim. ficava nervosa até de fazer errado. Isso. Exatamente. Isso. Ai, gente, bom. Aí ela parou. Ela falou, ok, everyone. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Eu sei que ela tava com a cara ruim, eu também. Ela foi pra cozinha falar com o filho dela, sozinha. Aí ele tá assim. E ela tá assim. Turco. Eu não sei nada de turco, só sabia uma palavra que é yakşamlar, que é boa noite. Não me pergunta porque eu gosto do som até hoje, yakşamlar. É bonito mesmo. É só isso que eu sabia, yakşamlar. Aí, o que aconteceu? Vem ela, falou, Dani, seguinte, meu bem. A mãe. Mamãe,
Seguinte. Nós não vamos terminar a festa. Eu vou só dar um anúncio daqui a pouco, vai ser em turco, então, para não ser indelicado, já vou te avisar. Nós estamos interrompendo o noivado. E nós vamos fazer aqui como se fosse uma Henna Night, uma noite da rena, que é uma coisa mais branda. Não é um pré-noivado. É um pré-noivado. Nós vamos fazer uma dança, uma get-together, mas a gente não vai fazer noivado porque doutor fulano não conseguiu chegar. Tá bom, meu bem? Eu acho que tá muito cedo pro noivado, eu não quero. É oficializar o namoro isso daí, né? É. Vocês estavam oficializando o namoro. Vocês não vão noivar hoje à noite. E você saiba disso, tá bom, meu bem? Então, everyone, todo mundo, oi, meus amores, é o seguinte, doutor fulano não chegou, né? Não conseguiu chegar. Vamos fazer essa noite aqui de uma noite agradável para vocês conhecerem a moça. A moça. Aí já não sou nora. A moça, e começou um negócio a ficar bem jambrado. Ela que tentou, coitada, né? Ela tentou. Uhum. O filho não aceitou. Não, mãe, eu vou atrás dela. E foi. Aí eu voltei. Aí eu peguei e falei... eu aprendi uma frase. Eu falei, ensina a frase para eu falar com a mamãe. Não quero voltar para o Brasil. Gente, minha mãe, graças a Deus, ela não tá aqui mais, para falar a verdade, né? Ficar ouvindo essas coisas. Se ela tivesse ouvindo isso aqui, ela fala, o quê? O quê? Eu falei, não, agora eu não queria. Porque eu não queria voltar. Eu não estava entendendo por que essa senhora não gostava de mim. Uhum. Por que ela estava tentando enjambrar um casamento. Eu não estava entendendo. Eu falei, o que eu fiz errado? O que eu fiz de errado, gente? Me conta. E ninguém conseguia me explicar. E não era necessariamente errado, né? Não, só porque... eu era. Uhum. Ela queria uma nora turca. E se você perguntasse, ela... Bom, para começo de conversa... Você nem é daqui, não sou daqui. Você não conhece nossos costumes, você não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem um monte de defeito pra botar. Foi muito difícil pra ela. Hoje eu, como mãe turca, eu entendo. Tô falando que estava certo, que a mulher fez? Não, ela não sabe diferente. Meninas, ela não sabe. Uhum. A outra do lado dela não sabe. Foi assim de geração para geração. Para geração para geração. Isso é a cultura dela, isso é a preservação do clã dela. Uhum. Isso é o modo de sobrevivência da dona turca. E se ela te aceita, ela quebra um padrão. Ela quebra um padrão. Entendeu? E a sociedade vai cobrar dela. Porque cobraram, ela falhou. E cobraram. Claro. Olha como é que Daniele senta. Olha como é que Daniele isso. Olha como é que Daniele faz. Mas aí você falou da frase que você aprendeu pra falar com ela. Brasilia gitmek istemiyorum. Brasilia gitmek istemiyorum. E eu aprendi rapidinho, né? Dönmek istemiyorum. Não quero voltar, não quero voltar. Aí ela... ela tá com esse istemiyorum aqui. Falou com ele. Eu vi ela istemiyorum. Eles têm mania de falar sistema, e manda de volta. Manda de volta. Eu falei, o que a senhora falou? Aí ela traduziu em inglês para mim. O inglês dela é perfeito. Você tá falando aqui, gitmek istemiyorum. Vai embora, minha filha, por favor, tá? Vai embora e se tiver que ser, vai ser. Deixa a gente pensar aqui. Deixa vocês pensarem lá e eu quero conversar com sua família também. A gente vê. Eu acho que foi um pouquinho rápido demais.